Se você depois deseja ouvir essas ministrações, você pode fazer a assinatura do Clube da Palavra. Basta você pegar uma fichinha, tem ali no fundo, os irmãos podem entregar depois. Tá aí no boletim também, tem a propaganda, né? E você assinar o Clube da Palavra, que é R$20 por mês, você vai receber as palavras de domingo de manhã e domingo à noite. Aliás, antes de nós começarmos, tem aí o Videira News, né? Solta aí para nós, Videira News, outro apresentador Kids. Estamos começando assim, Videira News. Aleluia, muito bom. Isso aí está dos preparativos da nossa conferência Kids. Eu quero convidar e incentivar os irmãos todos a participarem, dia 1º e 2 de julho, lá na Videira da Pampulha. Hoje, quero convidar também todos os irmãos a estarem lá. Nós vamos ter um dia marcante, especial, tanto para os irmãos de lá como para os irmãos daqui, que vai ser o batismo aí do Marcos e da Cibele. Chega para cá, Marcos, vamos orar por isso também, para que o Senhor possa conduzir todas as coisas, abençoar a sua vida, e tem certeza que vai ser um dia daqueles para nós nunca mais esquecermos. É importante para eles, mas é muito importante para nós também, porque são os primeiros frutos, rápidos, né? Como diz a Cláudia, tudo muito rápido. Mal começamos aqui, o Senhor já nos tem dado esses frutos. Fica de pé no seu lugar, vamos abençoar a vida do Marcos e da Cibele. Estenda suas mãos para cá. Hoje vai ser um dia especial e um divisor de águas na vida desse casal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do Marcos, pela vida da Cibele, pela obra que o Senhor tem feito na vida desse casal. Amém. Senhor, são os primeiros frutos dessa obra que o Senhor nos direcionou a fazer e que o Senhor tem conduzido em todos os momentos. Pai, nós oferecemos ao Senhor as primícias, os primeiros frutos. São do Senhor, pertencem ao Senhor. Pai, nós oramos para que todo esse dia seja consagrado a Ti. Livra, Senhor, de todo empecilho, de todo impedimento, de toda retaliação, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor em paz e segurança. Até a noite, ali na Videira da Pampulha, às 18h30, começa um tempo profético na vida desse casal. Pai, nós cremos que ali ao final, às 21h30, nós teremos um novo Marcos, teremos uma nova Cibele, em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Por falar em ser conduzido, irmãos, pode se sentar, obrigado. Por falar em ser conduzido, eu quero pedir a ajuda dos irmãos, principalmente você que mora e anda muito aqui na região. Hoje mesmo eu já fiz 2 fotos, vou fazer mais uma daqui a pouco, de locais que possam ser locais de reunião para nós. Então pode ser uma loja, pode ser uma casa. Pastor, mas aqui é tão bom? Não, aqui é excelente, excepcional. Só que provavelmente no mês de agosto nós não vamos poder reunir aqui, por causa das Olimpíadas. Vão ter, se eu não me engano, 6 delegações olímpicas aqui em Belo Horizonte, e elas vão ficar aqui no Mercury. E provavelmente todas as salas vão ser ocupadas para preleção, para palestras, para treinamento dessas equipes, que acho que são todas envolvidas no futebol. A Olimpíada é no Rio de Janeiro, mas você sabe, envolve o país inteiro. O torneio de futebol vai ter uma das sedes aqui em Belo Horizonte, então vão ter várias equipes aqui. Eu estava orando por isso e pensando, nada na nossa vida acontece por acaso. Aí no mês de outubro também tem um grande congresso de oftalmologia, o mais importante do mundo, que acontece aqui em Belo Horizonte. Aonde? Aqui no Mercury. E ocupa todas as salas do hotel, 1º e 2º andar. É enorme o congresso. Então também no mês de outubro não tem jeito de reunir aqui. Aí o que eu pensei? Se não dá para reunir em agosto, se não dá para reunir em outubro, pelo que eu conheço do Senhor, eu já entendi o que Ele está querendo dizer. Querendo dizer o seguinte: procura um outro lugar, como diz Jesus, vamos a outros lugares, que pode ter uma grande vantagem. Se a gente aluga uma loja, ou especialmente uma casa, que é mais barato, nós podemos ter funcionalidade dessa casa durante a semana, com oração no prédio da igreja, por exemplo.
que aí já se torna um prédio da igreja. Aí nós podemos ter oração de manhã, ou oração no final do dia, como ficar melhor para os irmãos. Nós podemos fazer comunhões nesse prédio. Tem casas enormes aqui na região que saem mais barato que reunir aqui, ou o mesmo preço. Então aqui hoje está custando para nós, com o acordo que nós fizemos aí, R$3.000 por mês, reunir aqui. Só que mais a água, mais o imposto, mais tarará, uns 4.000. Por 3.500 você aluga casas aqui de 3 salas, 4 salas, 8 quartos, casas que às vezes tem uma piscina para a gente fazer batismo, que às vezes tem uma área de comunhão. Aí nós podemos talvez fazer uma reunião para os jovens também no sábado, ou podemos fazer eventos de comunhão nessa casa. É claro, essa estrutura aqui você pede, porque aqui, por exemplo, a acústica desse local, eu prego até sem microfone para você, e não faz falta. Você vê que o violão a gente nem liga ele fica uma coisa acústica mesmo, você ouve completamente. Você passa lá de fora, não estão ouvindo nada. Mas Deus tem o melhor para nós podemos achar um lugar também, onde nós podemos ser muito bem acomodados, e ganhar essa funcionalidade durante a semana, ou em mais dias do final de semana. Então o que eu quero te pedir ajuda? Você está andando por aí, você viu um alugas, só tira foto e põe lá no grupo. Põe no grupo da sua célula, põe no grupo lá da Videira Sul, os líderes, vai lá, tira a foto e põe no grupo. Eu vou ligar, vou perguntar e vou olhar. Tem coisas que são muito caras, né? Tem uma sala um pouco mais ali para frente que estava para alugar, uma porta só. Deve ser... Alguém tem noção de metragem para dizer quantos metros quadrados tem uma sala dessa aqui que vai até essa metade? Essa que eu olhei era 60 metros quadrados. Eu acho que uma sala dessa aqui é um pouquinho mais de 60, não é? Acho que sim. E aí ela tinha uma sobreloja também de 60, mas R$7.000, falei, não dá não, eu fico ótimo no hotel. Tem dia que eles fazem isso aqui, ó, abre 2 salas para nós, e a gente nem pediu, e ainda tem a sala das crianças e tudo mais. Aliás, para o trabalho com crianças, você tendo uma casa ou um prédio, você ganha muito, porque você pode ter várias salas. Aí você pode pensar, pastor, mas nem tem criança aqui, é só as suas. É só as minhas, porque não tenho trabalho com crianças. Porque se tivesse, estava cheio de criança aqui. Basta começar para encher, tanto nas células como no culto também. Então quero te pedir essa ajuda. Nós cremos que o Senhor tem conduzido aí dessa maneira. Ah, mas vai mudar? Não, talvez não. Se falar que está cancelado, porque não é certeza das delegações. É certeza que elas vêm, mas talvez não usem todos os espaços. Se não forem usar, podemos continuar normalmente. Mas se você começa a olhar, e nós achamos uma casa extraordinária, como eu estou falando, um local que tem uma área de comunhão, que tem uma piscina para batismo, que tem uma sala enorme, que tem uma estrutura boa, ora, por que não? Podemos todos ir para esse local. Então veja, pesquise na internet, olha onde você estiver passando, você viu um aluga, se alguma coisa assim, tira foto e manda para nós, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, como eu falei para os irmãos, tem sido algo libertador para mim. Essa semana na célula nós estávamos até falando, né? Eu pensando qual é o maior encargo que nós temos, que tem sido nesses dias, né? Você tem que ter o encargo de resgatar pessoas, ou libertar pessoas do inferno, da condenação, mas também eu tenho sentido um forte encargo no meu coração de libertar crentes da lei, da opressão da lei, que é algo realmente libertador. E Gálatas tem sido assim para mim, algo que tem me encantado e tem me libertado em várias áreas da minha vida. Vamos acompanhar aqui hoje então o capítulo 4, vamos já chegando para o final, só vai até o capítulo 6, já estamos no 4, daqui a pouco já vai acabar o nosso estudo, mas Deus vai continuar nos alimentando aqui de uma maneira poderosa e sólida, como tem feito, amém? Gálatas capítulo 4 e o verso 1, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo,
ainda que seja senhor de tudo. Hoje nós vamos falar muito a respeito disso, da mudança de visão e de mentalidade e da sua mudança de estágio, de servo para filho. Tem o servo e tem o filho. Mas você vai observar que o servo, a pessoa que se enxerga sempre ou somente como servo, ele é alguém que vive debaixo da lei. E ele não se acha merecedor de ser filho. Mas ele sempre se refere, se trata e se considera como servo. Que servo é o quê? É empregado. É um empregado, é um funcionário de Deus. Deus nos usa para o seu trabalho? Sim. Mas você já deixou de ser servo há muito tempo, diga aleluia. Você se tornou filho, mas você precisa ter essa clareza, senão você vai ser um filho que se comporta como um servo. Os irmãos lembram de uma pessoa como essa na Bíblia? Está lá na parábola, oh Jesus, do filho pródigo. Está lá na parábola do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele é quem? Ele é um servo. Ele era filho, sempre foi filho, mas sempre se comportou e se considerou como servo. Aí quando o filho sai, volta e é recebido daquela maneira, aquela maneira que ele foi recebido, e aí o sujeito daquela parábola, o pai é Deus, quando ele recebe o filho daquela maneira, por que ele o faz? Exatamente porque é filho. Porque se fosse empregado, você receberia daquela maneira? De jeito nenhum. Olha, o sujeito saiu aqui do serviço que prestava para mim, interrompeu bruscamente, pegou o acerto todo, acabou com o acerto todo, e agora que ele não tem dinheiro mais, ele quer voltar aqui para a empresa, para poder receber mais dinheiro? Não, você não serve para mim. Mas quando é pai com filho, o que ele faz? É sair, peguei minha parte na herança, acabei com tudo, destruí com tudo, e agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui para pedir ajuda. Por que eu estou aqui para pedir ajuda? Porque só é meu pai. E aí o que o pai faz? Vem para cá, e aquele novilho que eu estava servando ele há muito tempo, agora é a hora de matar ele. Porque o meu filho que estava perdido, voltou. Aí como é que o irmão fica? Revoltado. Que isso, eu estou aqui esse tempo inteiro, eu não faço nada de errado, eu cumpro a lei, é o que ele está querendo dizer, é o jovem rico. Eu cumpro a lei, mas eu nunca pus a mão naquele novilho. E vestes novas, e sandália, e anel no dedo. Quando é que o senhor vai me dar isso? Pai, eu nunca te dei, porque você nunca pediu. Estava à sua disposição o tempo todo. Você também é filho. Mas como que o filho se via? Empregado. O que ele coloca? Eu faço tudo, eu fazia tudo, eu trabalhava direitinho, o senhor nunca me deu. Mas você podia ter tido no momento que você quisesse. Você tem acesso a isso, você é filho. Mas era um filho que não desfrutava. Por que não desfrutava? Porque não sabia que era filho. Ou porque não se enxergava como filho. Isso acontece conosco. Muitos de nós não desfrutam da plenitude cristã. Por quê? Porque você se considera como um empregado. Se considera como um servo, não vê que você é filho. E quando você é filho, olha, a consideração do patrão é uma, mas o amor do pai é outro. O patrão não ama o funcionário, ele gosta do sujeito, porque é um bom funcionário, você gosta, você tem consideração, mas patrão nenhum vai morrer pelo funcionário. Agora o pai morre pelo filho. O pai não tem só consideração pelo filho, o pai ama, o pai é apaixonado, o pai faz de tudo pelo filho. Essa é a diferença. E o filho que entende, que enxerga que ele é filho e que ele é amado pelo pai, ele percebe que ele tem acesso a tudo que é do pai. Ele percebe e vai viver de uma maneira diferente. Então, o herdeiro que é menino, que é novo, que é imaturo, só pode ser herdeiro quem é filho. Nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo, verso 2, de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós,
quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, diga, sou filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama. O que o Espírito de Cristo clama? Abba, Pai. O que ele clama? Olha, é uma coisa, não parece ser muito espiritual. Falasse assim, existe um clamor de Jesus. Qual é o clamor de Jesus? Talvez você imaginasse vidas, é salvação, é batismo. Não, o clamor de Jesus é Pai, papai. Papai, paizinho. Esse é o clamor de Jesus. Por quê? Porque ele faz essa transição. Até ali nós tínhamos servos, até ali tínhamos empregados, funcionários celestiais, vamos dizer assim. Mas com Jesus em Cristo, você agora se torna filho. E o clamor de Cristo é esse: papai, papai, paizinho. Ora, quem precisa de lei? É alguém que é adulto ou é alguém que é menino? Pense em você. Quem você precisa estabelecer tudo? Hora de dormir, hora de tomar banho, hora de escovar os dentes. Não faça isso, não toque naquilo. Aí põe um protetor na tomada, põe aquele negocinho de silicone ou de borracha na quina da mesa, na quina disso, daquilo. Não põe a mão, não pode isso, não pode aquilo. O que esse tanto de não pode? É lei. É um punhado de lei que tem em casa. Para quem serve a lei? Para o amadurecido ou para o menino? Para o menino, para a criança. E é isso que Paulo está falando aqui. Ó. Agora, o que ele diz? O filho, quando ainda é menino, em nada difere do servo. Ou seja, tem que viver debaixo da lei. E você percebe que muitas vezes, quando nós nos convertemos, o início da vida cristã de todos nós é lei, é ou não é? Mas essa lei, nesse início, ela é até necessária, porque a lei é que vai colocar o prumo na criança, é que vai estabelecer os limites, e aí lá na frente ela pode desfrutar de tudo que o filho desfruta, que é o que? Liberdade. É o que nós vamos ver no capítulo 5. Aí o Senhor coloca o padrão dele, é a liberdade. Para a liberdade é que Cristo vos libertou. É o capítulo 5, verso 1. Permaneça nessa liberdade. Esse é o padrão de Cristo. Mas só dá para você tratar com liberdade quem? Adulto ou criança? Adulto. Criança não dá para você tratar com liberdade. Você pode falar para uma criança, faz tudo o que você quiser. Ela vai arrumar uma confusão em segundos. Não vai ser nem em minutos. Mas um adulto não. Por quê? Porque um adulto tem essa capacidade de discernir o que ele deve e o que ele não deve fazer. O que ele pode e o que ele não pode fazer. Verso 7. Portanto, já não és mais servo. Diga, não sou servo. Eu sou filho. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Conta para ele que ele não é servo, ele é filho. O outro irmão que está do outro lado, fala com ele também. Oh, aleluia. Você é filho, irmão. Filho, 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 filho. E filho amado de Deus. Você não é servo. Você não faz por um salário. Você não faz por obrigação. Você faz porque você ama o seu pai. O amor dele te constrange. Quem te obrigou a estar aqui hoje? Ninguém. Você gasta dinheiro para estar aqui. Você podia estar dormindo, irmão. Dormir é uma coisa boa. Dormir é uma coisa que te renova. É uma bênção dormir, eu amo dormir, mas eu gosto mais de estar com meu pai, é mais prazeroso. E eu gosto de estar com meu pai aqui, a Zé Mar também, ó. É bom, é divertido, mas muito melhor é eu saber que eu tenho acesso o tempo todo ao meu pai Deus, ao meu pai Jesus, que é o meu pai que pode me suprir em todas as coisas.
e que eu não preciso ficar com muitos não me toques para chegar até Ele, nem para falar com Ele. Eu não preciso fazer aquela oração toda assim, cheia de retórica, aquela coisa bem assim arcaica, ou bem pensada e planejada, que tem um roteiro de oração. Não, eu não falo com meu pai assim. Eu não pego manual para falar com meu pai. Eu não fico pensando 1000 vezes no que eu vou falar. É meu pai, ele entende. Ele sabe o que eu estou querendo dizer. E ainda que eu use uma palavra que talvez não convenha, ele vai me falar. Não fala comigo assim não. Não, desrespeitoso isso. Mas eu vou ser com ele o quê? Ora, o que eu sou de verdade. E vou falar com Deus dessa maneira. Isso é o quê? Liberdade. Mas quantas pessoas não podem nem orar? Porque o sujeito fala, eu não sei orar. Como que você não sabe orar? Você não sabe conversar, não. Se você sabe conversar, você sabe orar. Orar é o quê? Eu vou conversar com Deus. Mas quem não sabe orar é quem ainda é servo. Porque ele pensa, peraí, eu não posso falar com esse sujeito de qualquer maneira. Eu tenho que pensar, que é para chegar no patrão, para pedir aumento, para falar a respeito disso, para respeito daquilo. Aí você pensa, não pensa? Você pensa muito, sua mão fica suando, você fica tenso. Ainda mais dependendo do patrão, se for igual é o seu, né? Você fica mais tenso ainda, mais preocupado. Fica todo cheio de não me toques. Mas esse é o patrão, é o servo com o patrão. Mas o pai com o filho não é assim. O pai com o filho, ele já chega falando. E ele vai falando e falando. E às vezes, como a Giovana, minha filha, dispara em falar. Você tem que falar, peraí, calma, vai, por ordem. Uma coisa de cada vez. Às vezes, nós fazemos isso com Deus também. Mas, por exemplo, a minha filha, o que ela chega para falar comigo? Ela fala na liberdade. E às vezes ela não fala nada com nada. Como nós fazemos com Deus. Tem hora que Deus é porque é onipotente, porque senão eu ia falar assim, não, que confusão, você não sabe nem o que você quer. Pede, despede, pede de novo, e fala e desfala, e pede perdão pelo que falou, pelo que só pensou, mas nem chegou a falar. E se Deus fosse como nós, eu ia falar, nossa, está precisando demais de mim, porque você está confuso, você não está bem não. Às vezes chega, a Giovana chega em mim e conta uma coisa assim, mas não tem nem pé nem cabeça, chega do meio para frente, às vezes eu fico pensando, essa menina sonhou isso, alguém falou com ela, o que ela está querendo dizer? Mas eu ouço, eu estou lá para ouvir, e só de eu ouvir, ela já se sente amada, e já se sente acolhida, e assim somos nós também com Deus. Só de você saber que você pode se achegar até Deus, e falar com Ele, e Ele como Pai não vai estar esperando você com um cajado na mão para rachar na sua cabeça, Ele vai estar te ouvindo, é libertador, é ou não é? Irmão, você já parou para pensar que você tem alguém para te ouvir em qualquer momento, em todo tempo? Tem horas que a única coisa que nós precisamos é disso, é de alguém para nos ouvir, você precisa de desabafar. Só que aí às vezes você tem tanta coisa para falar, ou é uma coisa tão confusa que você não acha nem quem quer ouvir. Mas sempre tem um disposto a te ouvir, é Deus, é seu Pai. O pai sempre tem paciência com o filho. Às vezes eu estou cheio de coisa para fazer, aí eu paro tudo e largo tudo para escutar a história sem pé nem cabeça que a Giovana tem para me contar, porque para ela é importante. A história dela talvez não quer dizer nada para mim, mas ela quer dizer muito para mim. Então se é ela que está falando, eu vou ouvir, independente do que seja, por mais que seja uma grande bobagem, é uma enorme bobagem, mas é a bobagem da minha filha, é a bobagem de alguém que eu amo, é a bobagem de alguém que eu me importo, é a bobagem de alguém que eu dou a vida por essa pessoa. É isso que acontece conosco. Aí às vezes nós não falamos ou não oramos, porque você pensa assim, isso para Deus é uma bobagem. Pode ser, é uma grande bobagem, mas é a bobagem do filho que ele ama. Então nunca na verdade vai ser bobagem. O conteúdo pode até ser, mas a pessoa, quem leva a mensagem, é a mais importante do mundo para ele. Quem é essa pessoa? É você. Você é a pessoa mais importante do mundo para Deus. Você crê nisso? Amém. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Conta isso para ele. É a mais importante do mundo.
7 bilhões de pessoas e Deus se importa com você. Porque não é simplesmente seu Deus, Ele é seu Pai. E o Pai é assim, pode ter muitos filhos, mas nunca um substitui o outro. Nunca um toma o lugar do outro. Sempre tem espaço para todos os filhos. E qual que é o mais importante? É aquele que ele está falando com ele naquela hora. Então, se tiver 10 filhos, for o número 1 está falando, qual que é o mais importante? É 1. Agora veio o 7, qual que é o mais importante? É o 7. Agora é o 10, qual que é o mais importante? É o 10. Ou seja, todos são o mais importante. Todos são os mais amados. Ah, pastor, isso não é coerente, isso não existe. Quando você for pai, você vai descobrir que existe. Realmente coerente não é muito não, mas existe. É assim. É assim que Deus faz. Se é conosco, é mais ainda também com Ele. Vamos prosseguir aqui no texto. Verso 7. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Isso aqui você precisa entender. Você precisa grifar esse verso 7. Porque aqui nesse verso 7, nessa verdade curta e simples, tá assim uma mudança para toda a sua vida. Se você entender isso. Quando você entende, ora, alguém que é servo, o sujeito está trabalhando para alguém que é muito rico, por exemplo. Como alguém lá, como o jovem rico, como Zaqueu. Está trabalhando para ele. Aí o patrão dele morre, Clécio. O que ele ganha? Nada. Talvez ele vai perder o emprego, talvez. Porque vai mudar a direção da empresa. Outras pessoas vão assumir, outros familiares, provavelmente. E aí, vai manter ou não vai? Não sei. Agora, se ele é filho e o pai dele morre, o que ele ganha? O que ele ganha? E o que é a herança? Tudo. É isso. É simples. O que ele ganha? Tudo. Tudo que era do pai. Então presta atenção. Parece uma coisa muito pequena, né? Você deixar de ser servo e se tornar filho. Mas não é. É o acesso completo que você ganha. Talvez você vivia a sua vida cristã de uma maneira assim, marginalizada. Como muitos crentes se sentindo sempre indigno de ter qualquer coisa de Deus. Mas deixa eu te falar, se o pai morre, o juiz quer saber se o filho é bom ou ruim? Se ele comportava bem ou mal? Ele não quer nem saber, é automático, vai para ele. Ah, mas ele não merece, não interessa, não é uma questão de merecimento, é uma questão de filiação. Se ele merece ou não merece, não importa. Importa que ele é filho. Se ele é filho, ele vai herdar. Vai herdar o quê, Paulo? Tudo. Todas as coisas. Ah, mas isso é injusto. Não é justiça, é graça. É por isso que é injusto. É graça. Graça é o quê? Favor imerecido. O que acontece nesses casos? É um direito adquirido. Foi adquirido. Em que momento? No momento em que nasceu. É o que vai acontecer com o Marcos e com a Cibele hoje. Vai nascer de novo ali das águas. Naquele momento, deixa de ser servo, se torna filho. E o filho tem direito ao quê? A herança. Ah, pastor, mas o que isso muda para mim? Tudo. Muda absolutamente tudo. Seu pai, que é Deus, ele tem saúde, sim ou não? Sim. Então você também tem direito. Ele tem dinheiro, sim ou não? Sim. Então você também tem direito. Ele tem prosperidade, sim ou não? Sim. Então você também tem direito. Ou seja, pensa em tudo que Deus tem. Você tem direito. Ah, pastor, mas eu não tenho isso ainda na minha vida. Porque talvez você é o irmão do pródigo. Talvez você está dentro da casa. Você convive com o pai. Mas se enxerga e tem um relacionamento com o pai como de servo. E aí está tudo à sua disposição. Aí você fala, pastor, mas eu não estou tendo essa prosperidade. Eu não estou tendo a saúde do jeito que eu queria. Eu não estou tendo a abundância de recursos, o dinheiro. Não estou tendo como eu queria. Mas eu te pergunto, você já mediu para o seu pai?
porque você está dentro da casa e você tem acesso. Aí o irmão do pródigo, por exemplo, pelo que o texto mostra, ele gostaria de ter desfrutado do novilho cevado, mas não desfrutou. E quando foi matar para o irmão dele que voltou, ele ficou com tanta raiva que ele nem quis participar. Quer dizer, perdeu. Mas por que ele não teve? Porque ele nunca pediu. Foi isso que o pai falou para ele. Ele falou: nossa, mas se você tivesse me pedido, eu teria feito para você da mesma maneira. Mas ele nunca pediu. Por que ele nunca pediu? Porque ele quis merecer. Ele achava que era pelo merecimento. E não era pelo merecimento. Então ele se esforçava em trabalhar. Ele se esforçava em obedecer. Ele se esforçava em alegrar o pai. Só que ele não entendia, porque na verdade ele estava vendo o patrão. Aí realmente, para o patrão você se esforça, você faz hora extra, você vai além do que você precisava, tudo para que ele possa ver o seu esforço e se recompensar. Mas para o pai não precisa disso. O pai se alegra com você só de você ser filho. Só pelo fato de você ser quem você é. Ah, mas faz isso, mas faz aquilo. Pois é, mas é meu filho. É meu filho. E eu olho para ele e já me alegro. Ele fazendo ou não fazendo. Agora, se é um servo, não. Aí tem que fazer direitinho, tem que agradar, tem que se desdobrar, tem que se esforçar. Mas o filho não. Aquele que é pai, sabe o que eu estou dizendo? Simplesmente do menino ou da criança estar ali, do filho, ainda que seja mais velho, você já se alegra de ficar olhando. Às vezes eu paro lá em casa e eu fico olhando a Giovana brincar sozinha. Eu fico olhando a Isabela lá no andador, saindo e batendo em tudo quanto é lugar com o andador. E eu fico rindo. Eu fico feliz de quê? De nada. Só de ver. O que ela fez para mim? Nada. Ela não consegue fazer nada para mim ainda. O que a Giovana fez? Não fez nada. Nem de certo, nem de errado. Mas me alegra só de ver a menina andando lá de um lado para o outro. Assim é Deus. Se nós que somos maus nos comportamos dessa maneira, como você acha que Deus se comporta com você? Você é filho, e filho amado. Entenda isso. E como filho, você tem direito e acesso à herança. Pensa bem, você tem o Espírito de Deus em você, sim ou não? Sim. Você tem. Você, se às vezes já foi batizado no Espírito Santo, fala a língua de Deus, não é verdade? Você fala a língua espiritual, celestial. Você não entende nada, mas você fala. E é assim, você está falando direto com Deus. Então veja, você tem o Espírito de Deus, você tem o mesmo idioma de Deus. Por que você não tem a mesma saúde de Deus? Por que você não tem o mesmo dinheiro de Deus? Por quê? Por que você não tem? Porque nós não temos. Porque nós não temos revelação disso aqui, ó. Que está tudo aberto para você. Está tudo à disposição de você. Pede e recebe. Pedir e dar-se-vos-á. Não foi isso que Jesus ensinou? Por que ele ensinou isso? Porque ele sabia, pera lá, não interessa o que eu vou fazer ou como eu estou fazendo. Eu sou filho. Se eu sou filho, é só eu pedir, meu pai vai me dar. Por que ele vai te dar? Você não merece, não é questão de merecer. Ele vai me dar porque eu sou filho, ele me ama. Ele me ama. Ainda que eu aprontei, ele me ama. E ele vai me dar. Vai me dar porque me ama. Não é aquele relacionamento do presente que você queria ganhar de Natal. Ó, se você se comportar bem o ano inteiro, lá no dia 25 eu te dou. Não, não é assim com Deus. Não é assim com Deus. É pela graça. Então ele vai te dar simplesmente pelo fato de que você é filho. Você está em Cristo. E agora você tornou-se filho de Deus. Então para de trabalhar, para de esforçar, para de querer merecer alguma coisa de Deus, que você nunca vai merecer. Pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo e eu não recebo. Exatamente por isso. Porque você faz por merecer. Se você faz por merecer, você não vai achar a graça. Porque a graça é favor o quê? Imerecido. Aí talvez você pode concluir como os irmãos lá, ora, como lá em Romanos, então vamos lambrecar no pecado, porque aí nós vamos
é fazer por não merecer, e aí nós vamos receber. Não faz sentido. Se eu sei que o pecado é algo que fere o coração do meu pai, vamos trazer para o natural. O pecado é algo que você faz com o seu pai natural, que faz ele chorar. Se você sabe que tem algo que faz o seu pai chorar, você vai fazer? Sim ou não? Não vai. Você não quer ver seu pai chorando. Você não gosta de ver ele triste. Pelo contrário, você quer ver ele feliz. Você quer ver ele alegre. Mas se você fizer seu pai chorar, ele deixa de te amar? Sim ou não? Ele deixa de te amar se você fizer ele chorar? Não. Ele te ama da mesma maneira. Mas ele ficou chateado com você. Você fez ele chorar. Não era o que ele esperava de você. Veja, o que eu quero que você grave nessa manhã? Para de se esforçar para receber coisas de Deus. Você trabalha para Deus e você serve a Deus porque você o ama. Mas não é buscando uma aprovação de Deus. Presta atenção, eu e você já fomos aprovados por Deus. Não tem como eu e você sermos mais aprovados por Deus do que já somos. Porque Ele olha para você e vê a Cristo. E Cristo é o que nós falamos domingo passado. Tetelestai. Acabou. Está consumado. Não tem mais o que fazer. Não tem mais nada para buscar aprovação. Já foi feito. Pastor, mas eu não fiz nada. Isso aqui é graça. Você não fez nada. E nem precisa de fazer nada para ser aprovado por Deus. Já foi. Já foi. Em Cristo Jesus você já foi. Então o que você tem que fazer? Crer em Cristo Jesus e viver a vida por meio de Cristo Jesus. Porque uma vez que você se converte, você está salvo, ok? Mas aí você ganha essa liberdade da palavra. E o que você vai fazer com essa liberdade? Aí é você que decide. Você pode tornar essa graça, que é essa liberdade, vã. Quer dizer, inútil, jogar ela fora. Fala, não, eu já fui salvo, eu também não quero saber mais desse negócio de Deus, eu não quero saber de igreja, eu vou ficar na minha aqui, já estou garantido, vou morrer e vou para o céu, e vou viver da maneira que eu achar melhor. Você pode fazer isso? Pode. Pode. Não, pastor, isso está errado. Não está errado, você pode fazer. Não é a melhor maneira. Não é a maneira que Deus deseja, mas você tem toda a liberdade para viver dessa maneira. O que Deus deseja? Ele deseja que você, sendo livre, entendendo o amor pelo qual Ele te amou, você se prenda a Ele. Como Pedro fez. Jesus pregou e as pessoas começaram a ir embora e saíam resmungando. Quem que aguenta o discurso desse sujeito? Essa palavra é dura demais, esse pastor é duro demais. E aí todo mundo foi embora e ficaram só os 12. Jesus se vira para os 12 e fala, aproveita que a turma está indo e vai também, vocês não querem ir embora também? E aí Pedro fala, embora para onde? O que nós vamos arrumar da nossa vida, se só o Senhor é que tem as palavras de vida eterna? O que nós vamos fazer? O que Pedro estava dizendo? Senhor, o Senhor me libertou da escravidão do pecado, mas eu agora estou preso no Senhor, porque eu não sei como eu poderia viver sem o Senhor. Simplesmente é inconcebível para mim. Então o Senhor prega o que o Senhor quiser, o Senhor fala o que o Senhor quiser, e o Senhor ensina o que o Senhor quiser na lição do dia a dia. Eu não tenho outro lugar para onde ir. Eu não tenho outro lugar que eu vou me sentir mais acolhido, que eu vou me sentir mais amado. É só, faz um exercício comigo. Fecha os seus olhos agora aí onde você está. E começa a lembrar da sua vida e das suas atitudes para com Deus quando você não era crente. Lembra de amigos que te chamaram para ir para a igreja, de convites que te fizeram talvez para ir ao encontro, de pessoas que te chamaram para fazer uma oração, ou talvez na sua sala de aula, ou na sala ali daquela sua tia, da sua avó, quando deram as mãos para fazer uma oração, qual era o seu comportamento? Como que você lidava?
Talvez você lembra como eu das piadas que eu fazia a respeito de crente, a respeito de Deus, e achava algo ridículo, achava uma coisa de gente ignorante, atrasada, de gente que não tinha mais o que fazer, pois nesse período, dessa mesma maneira, Ele já te amava, e Ele já tinha sacrificado o único filho dele para você e por você. Enquanto você zombava, enquanto você dizia não, enquanto você escarnecia, Ele te amava. Eu te pergunto, com um amor liberado nessa medida, para onde você vai agora? O que você vai fazer da sua vida? Você vai correr para onde? Fala para mim, onde você vai achar algo semelhante a isso? Em lugar nenhum. Pode abrir os seus olhos. É isso, agora você consegue talvez entender um pouquinho do que Pedro sentiu naquele momento. Jesus falando, vai embora vocês também. E Pedro, pera lá, mas quando eu estava perdido lá, que eu era só um pescador, lá no mar da Galileia, o Senhor já me amava. Aliás, o Senhor foi atrás de mim e me chamou para te seguir. Você, rabi, mestre. Um aluno como eu sou desqualificado para ser seu aluno. Eu não poderia ser seu aluno. Eu sou semi-analfabeto. Eu não poderia, porque na estrutura de ensino judaica, Pedro não chegaria nem perto de Jesus, quanto mais andar com ele. Mas o que aconteceu ao Pedro se tornar um discípulo de um mestre da lei, que era Jesus? Graça. Você não merece, você não pode, por isso que eu vou te chamar. Vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem ser meu discípulo, vem ser meu talmidim. Quero o estágio que ele já estava, quero o último do talmide. Vem ser meu talmidim, mas não podia. Ele estava desqualificado para isso. Como eu e você estamos desqualificados para andar com Deus, para servir a Deus, para falar com Deus. Mas quem é que quis? Foi você que quis? Não! Ele é que quis. Ele é que escolheu, e ninguém pode mudar esse fato. Ninguém pode mudar essa escolha que o próprio Deus é quem fez. Verso 8. Outrora, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Servíamos ao quê? Servíamos aos prazeres, servíamos talvez ao dinheiro, servíamos aos familiares, servíamos às festas, às confraternizações. Tinha muita coisa que era Deus na sua vida, muita coisa. Como o jovem rico lá, eu cumpro toda a lei. Não cumpre, é mentiroso. Não darás falso testemunho, está na lei, ele deu um falso testemunho a respeito dele mesmo. Então, não existe. Não terás outros deuses diante de ti, também estava na lei. E ele tinha, qual o Deus dele? Riqueza. Por quê? Porque Jesus falou, tá bom. Jesus tinha discernimento espiritual. Ok, você se acha muito bom, né? Eu já sei o que você é, avarento. Então fala o seguinte, me dá tudo que você tem. Dá tudo que você tem para os pobres e vem. E aí vai ser uma bênção na sua vida. Aí tocou aonde? Tocou na ferida. Tocou aonde ele servia. É o outro Deus que ele tinha. Por que tinha outro Deus? Porque não conhecia o Deus verdadeiro. Pera lá, pastor, mas esse sujeito não era crente? Ele era crente, mas era legalista. Ele era servo, não era filho. Aí não usufrui de tudo. Aí vive dessa maneira. Ele foi até Deus o quê? Se achando merecedor de algo. A vida desse jovem, eu te garanto, era ruim demais. Era ruim demais. Eu te garanto, não era um jovem alegre, não era uma pessoa feliz, era alguém que vivia oprimida. Por quê? Porque a vida de quem vive na lei é essa, opressão e condenação, de dia e de noite. Nunca está bom o suficiente. Você nunca fez o suficiente. Alguma coisa deu errado no seu trabalho, é porque hoje você não orou. Hoje você nem orou, lembra? Repara, hoje você não orou. O tempo inteiro vem condenação na sua vida. Vem condenação. Você não jejuou essa semana. Tem tantos anos que você não jejua. É por isso que as portas não estão se abrindo. É por isso que você perdeu o emprego. Pera lá. Mas então eu tenho um Deus que está de olho em mim. Em qualquer deslizezinho que eu dou, ele vai lá e pum, me pune. Que horas que ele está voltado para mim para me abençoar? Na hora nenhuma.
Porque é o seguinte, qual é a mentalidade da lei? Se você andar a sua vida inteira direitinho, praga nenhuma vai chegar até você. Não, eu não quero saber de praga não, eu quero saber de bênção. Eu quero saber de vitória. Mas a vida do crente legalista não é buscar a vitória, é evitar a derrota. Porque é o seguinte, eu estou cercado de derrota. E se eu der um deslizezinho, vai ter uma derrota. Vai ter uma fatalidade. Vai vir uma desgraça na minha vida. Mas se eu comportar muito bem, o que vai vir? Não vai vir nada. Vai deixar de vir desgraça. Essa é a vida do sujeito que está na lei. É ou não é? Estou falando alguma mentira? Essa era a minha vida. É o seguinte, se eu comportar bem com o Senhor, não vai vir coisa ruim. Mas se eu não comportar muito bem, aí vai encher de coisa ruim na minha vida. Mas pera lá, que hora que vai vir coisa boa? Ah não vem. Eu não mereço coisa boa. Não mereço. Quem merece coisa boa? Quem merece bênção? Essa é a vida do sujeito que está na lei. Mas esse sujeito é servo. Fala para o irmão que está do seu lado, não é você, porque você é filho. Fala para ele, esse sujeito não é você. Você é filho. Verso 9, agora porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Espera lá, sendo conhecidos por Deus agora sendo conhecidos por Deus. E Romanos 8, que fala que aos que de antemão conheceu. E Jeremias, que fala que quando você estava no ventre da sua mãe, antes disso, ele já te conhecia. Como que agora que eu fui conhecido por Deus? Essa é uma boa pergunta para você fazer. Ninguém nunca fez pergunta aqui até hoje. Agora eu te dei uma pergunta. Peraí, Deus começou a me conhecer depois que eu converti? Ou ele já me conhecia antes? Jeremias fala que ele já te conhecia antes do ventre da sua mãe. O próprio Paulo, que escreveu também Romanos, fala que de antemão ele te conheceu. E por te conhecer, ele te predestinou. Mas aqui o mesmo Paulo está falando que agora ele te conhece. Que agora que você conhece a ele, ele também te conhece. Como assim? Ele não me conhecia antes? É claro que ele te conhecia antes. Mas esse conhecer aqui é um conhecer de intimidade. É o seguinte, você pode falar assim, sabe o Lúcio? Sei, eu conheço. Não, você não conhece. Você sabe quem é, mas você não conhece. Depois que você se aproximar dele, depois que você desenvolver uma amizade com ele, depois que você desenvolver um relacionamento com ele, no padrão da Bíblia, depois de 3 anos, estando perto desse sujeito, você pode dizer, conheço o Lúcio. Então o que esse texto está querendo dizer? Você, agora que conheceu a Deus, passou a ser conhecido por ele, passou a ser íntimo dele, passou a ser do círculo de relacionamento dele. Porque Deus conhece todo mundo, as 7 bilhões de pessoas, sim ou não? Mas qual é o círculo de relacionamento dele? É mais restrito. Não são os 7 bilhões não, é menos. É bem menos do que isso. São alguns milhões. Pastor, mas tem mais de 1 bilhão de cristãos. É verdade, mas o servo não relaciona com o pai. O servo tem patrão, nem pai ele tem. Ele não é íntimo do pai. Então o grupo é um grupo menor, mas a partir do momento que você conhece a Deus, você vai desenvolvendo intimidade com Ele. Então, naturalmente falando, Ele passa a te conhecer também. E aí o apóstolo você vê nesse texto que ele está se questionando de várias coisas. Aí como agora vocês podem tornar outra vez a essas práticas pobres, a essa vida miserável que você já tinha saído dela? Que vida miserável é essa? É a vida da religião. Pelo amor de Deus, apaga a religião da sua vida. Nunca mais volta para a religião. Todas elas não prestam, todas elas não têm Deus.
A religião só te afasta de Deus. Evangélica, católica, espírita, qualquer uma te deixa cada vez mais longe de Deus. Quanto mais você se envolve na religião, mais você se sente sujo e distante de Deus. É verdade ou não é? Quanto mais eu envolvi na religião, primeiro na católica e depois na evangélica, mais eu me sentia um miserável. Mais eu sentia Deus distante de mim. Mais medo eu desenvolvi de Deus. Eu tinha medo de Deus. Eu desenvolvi isso. Por quê? Porque eu fui me aprofundando na religião. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Desenvolver um relacionamento com Deus. Se chamam isso de religião, então que chamem. Qual deveria ser a sua religião? Essa aqui, ó. Bíblia. Bíblia é a sua religião. Se esse aqui é o nome. Agora, se querem te chamar de crente, de evangélico, de católico, de espírita, chama do jeito que você quiser. Mas o meu relacionamento com Deus está baseado nisso aqui. Está falando aqui que eu devo? Então eu devo. Está falando aqui que eu não devo? Então eu não devo. Eu vou seguir o que está dizendo aqui. Porque senão você tem pessoas oprimidas. Que é o seguinte, não pode cortar o cabelo. Não pode usar calça. Mas por quê? Não sei, não pode. Não pode, pronto. Falou que não pode, não pode. Porque se eu usar, vai acontecer isso, isso e aquilo. Pera lá. Mas será que você não tem o direito de entender? Entender por quê? Entender para quê? Para qual propósito? Tem que estar na Bíblia, irmão. Se não tiver na Bíblia, é invenção de homem. É doutrina de homem, é regrinha de igreja. E cada uma inventa as suas. Mas nós somos pela palavra. E você deve provar tudo na palavra. O que eu estou pregando para você é verdade ou mentira? Vai olhar na palavra. O comentário que eu fiz, a orientação que eu dei, o aconselhamento que eu dei, vai para a palavra. Pastor, você falou uma coisa e na palavra está falando outra. Me esquece, vai para a palavra. Mas você deu uma direção tal e na palavra é diferente. Me ignora, não obedece, vai para a palavra. A palavra está e estará sempre certa. Eu posso falar bobagem, eu posso me perder, eu posso te dar orientação errada. Eu posso andar na carne. A Bíblia nunca vai mudar. A Bíblia sempre vai funcionar. Pode chegar um momento em que eu não funciono na sua vida mais. Mas a Bíblia nunca vai deixar de funcionar. Então não se prenda nem anda por mim, ande pela Bíblia. Pela Bíblia você nunca vai falhar. Pela Bíblia você nunca vai errar. Pela Bíblia você vai estar sempre no caminho. Verso 10. Guardai dias e meses, e tempos, e anos. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão. O que ele está mostrando aqui? Sintomas da lei. Guarda dia, guarda sábado, guarda domingo, não pode fazer nada, é isso, é aquilo. Guarda meses. Você tem, por exemplo, os muçulmanos que guardam o Ramadã, que é um mês inteirinho, que o sujeito não faz nada. A vida para. Aí, olha o que a lei faz, olha que incoerência, olha que coisa ridícula. Aí no Ramadã, os muçulmanos não podem negociar nada, comprar nada, fazer nada, ter lazer, nada, absolutamente nada, até meia-noite. Depois disso, pode. Ora, por que a lei é essa? Porque o dia está consagrado para lá. Aí o que a lei faz? Não, mas eu quero ir no cinema. Mas não pode, só depois de meia-noite. Aí o que o comércio faz? Abre da meia-noite às 6 da manhã. Em vez de abrir de dia, fecha de dia e abre de noite. E o sujeito fica feliz, cumprir a lei. Você cumpriu a lei ou você deu um jeitinho nela? Você não cumpriu coisa nenhuma. Você deu um jeitinho nela. Então, quando você vai no Egito, por exemplo, você está lá em Cairo, aí durante o dia tudo parado. E de noite a cidade bomba, da meia-noite às 6. E fica aquela loucura durante o período do Ramadã. Porque da meia-noite às 6 era para o muçulmano estar fazendo o quê? Dormindo. Mas aí ele fala, eu sigo a lei.
Ah, mas você está aí comprando. Não, agora já é 1h da manhã. Agora eu posso. Não entendeu nada. Não entendeu o que o Deus dele queria. O Deus dele queria consagração, queria algo de coração. Mas o que ele fez? Você quer até meia-noite? Não pode? Ok, 00:01 eu estou no shopping. Adiantou? Adiantou alguma coisa? É isso uma obediência? É isso uma consagração? É isso algo de coração? Aí o sujeito guarda o sábado. É a mesma coisa. Guarda dias, guarda meses, guarda tempos. Tem tempos que você pode guardar também. É o Natal, por exemplo. É um tempo que pode ser sagrado em muitas casas. Ah, pastor, então não deve comemorar? Deve comemorar? Não, lá em dezembro nós vamos te ensinar. Na Bíblia. O que você deve e o que você não deve fazer. Mas tem gente que isso é assim, sagradíssimo. Não pode deixar de ter. Não pode deixar de acontecer. Estou dando um exemplo qualquer do Natal, mas pode ser a Páscoa, pode ser várias coisas. Pode ser o Ano Novo. São tempos. Esses são tempos. Tem dias, tem meses e tem tempos. E tem anos. Os irmãos lembram aquele falatório que teve todo no ano de 2000? É que em 2000 vai acabar. 2000 vai acabar, é bug do milênio, 1000 passarás, 2000 não chegarás. Aí 2012, não, porque 2012 no calendário maia de 2012 não passa não. Fica de olho nesse ano, guarda esse ano. O que Paulo está falando? Pera lá, vocês já tinham sido libertos disso tudo. Agora vocês vão ficar guardando dia, vai ficar guardando mês, tempo e ano. Por favor, será que tudo que eu ensinei para vocês foi em vão? Não adiantou nada. Eu perdi tempo aqui. Vocês estão voltando tudo agora às práticas passadas. E ele fala no verso 12: irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque também eu me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que por causa de uma enfermidade da carne vos anunciei o evangelho a primeira vez. Aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes. Antes me recebestes como um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Tem uma coisa aqui interessante nessa passagem. Paulo fala, os irmãos sabem, a primeira vez que eu preguei para vocês foi por conta de uma enfermidade. O que provavelmente Paulo foi fazer? Provavelmente ele foi até essa região para se tratar, para receber algum tipo de tratamento. Os historiadores contam que Paulo tinha alguma enfermidade grave, bem grave. E alguns acham também que quando ele menciona a respeito do espinho na carne, está mencionando a respeito dessa enfermidade. Provavelmente tinha uma dificuldade grande ou alguma doença grave na sua visão. Por quê? Porque aqui para frente vai falar, que ele fala, eu mesmo posso testemunhar de vocês, se vocês pudessem, teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Para que eu ia arrancar meu olho para dar para o pastor? Porque o dele já não está funcionando bem. Porque o dele está com algum problema. Então, por alguma razão de saúde, ele teve na Galácia uma vez. E foi a vez que ele pregou o evangelho para essa turma aqui. Aí aqui tem uma afirmação interessante. Verso 14. Aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo. Ora, por que uma doença de alguém vai me tentar? Outra pergunta para você fazer. Por que a doença de alguém vai me tentar? Então, um irmão tem alguma doença. Vamos supor que o Ageu tem uma enfermidade aqui. Por que a enfermidade dele iria me tentar? Fiquei meditando sobre isso. Por quê? Porque Paulo, como líder, como pastor daqueles irmãos, como alguém que estava ensinando as verdades do evangelho, por que a enfermidade dele iria ser para os irmãos uma tentação? Por quê? Porque iria ser algo de questionar a fé, questionar
a eficácia desse evangelho? Espera lá, você está pregando para mim do Deus que cura. Você está falando que eu sou herdeiro, que eu tenho direito a tudo. Mas você está doente. Mas você não enxerga direito. Mas você está com câncer. Espera lá, tem uma incoerência aí na sua vida. Ou na sua pregação. Tem alguma coisa errada. Ou você tem alguma coisa de errado na sua vida, ou tem alguma coisa de errado nessa pregação sua, nesse Deus que você está pregando. Porque você prega que Ele sara, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele liberta, mas você mesmo está doente. O que está acontecendo? Isso é o que Paulo fala. A minha doença era para vocês uma tentação. Uma tentação de quê? De questionar a palavra, de questionar o evangelho, de questionar a onipotência desse Deus. Espera lá, se Ele pode tanta coisa assim, por que Ele não te cura? Aí ele fala, mas vocês não me desprezaram, vocês não me rejeitaram, pelo contrário, vocês me receberam muito bem, vocês me receberam como um anjo de Deus. Na verdade, vocês me receberam como o próprio Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar por isso. E aí eu quero deixar mais uma pergunta para você, que é algo que, se você não experimentou ainda, vai experimentar. Paulo faz uma pergunta, duas na verdade, quero deixar com você. É a do verso 15 e a do verso 16. Próximo domingo nós continuamos daí. Paulo se volta para aqueles irmãos e faz uma pergunta: aonde está toda aquela satisfação de vocês? Leia-se, aonde está toda aquela alegria que vocês tinham? Porque quando eu tive com vocês, eu tinha motivo de estar triste, eu estava doente, mas agora, vocês libertos daquela lei, vocês estavam todos cheios de vida e satisfeitos, e agora eu recebo notícias de que vocês estão tristes. Cadê a satisfação de vocês? Cadê o brilho no olhar de vocês, que eu não estou vendo mais? Onde que foi parar isso? O que aconteceu com vocês, irmãos? Verso 16: por acaso eu agora me tornei inimigo de vocês porque disse a verdade? Isso aqui, se você não experimentou, você vai experimentar. Você gratuitamente vai se tornar inimigo de crentes legalistas, porque você prega um evangelho que não é verdadeiro, que é muito fácil. Não é fácil, é de graça. Para mim não custou nada. O evangelho não foi de graça. Para Jesus custou tudo. Mas eu te pergunto, para você, custou o quê? O que te custou? Para mim não me custou nada. Eu não tenho que me esforçar, não foi eu que paguei o preço. Eu já fui incluso. Eu criei em quem pagou, eu criei em quem cumpriu a lei, eu criei em quem obedeceu, eu criei em quem respondeu, eu criei em quem foi consagrado, eu criei em quem foi separado, e eu herdei gratuitamente todas essas coisas dele. Eu não preciso de me esforçar. O único esforço que eu tenho que ter é o de crer, e é o de entrar no descanso. É isso que Deus tem para você. Já estava lá no Salmo 23: leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. É isso que a graça faz com a pessoa, refrigera a alma. Sabe, a impressão que eu tenho é de alguém, como quando você às vezes está num dia muito quente e você se coloca ali em um rio, em um riacho. Você tira o seu sapato, você tira as suas meias e coloca os pés na água. O que acontece com você? Refrigera, é revigorante. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor nessa manhã, por tudo que o Senhor tem feito, pela palavra ou pelas palavras de vida que o Senhor tem liberado sobre nós a cada manhã, em cada domingo. Pai, por esse refrigério, por esse renovo que o Senhor nos tem dado. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos
para que nessa semana todos eles tenham experiências de filho, possam receber de maneira clara essa revelação de que são filhos, filhos amados de Deus. Não são simplesmente servos, não são empregados. O Senhor não é o patrão que está pronto a recompensar ou a punir, não. O Senhor é o Pai que ama, que quer que acerte, mas que ama mesmo quando erra, em nome de Jesus. Pai, grava essas verdades no nosso coração, que nós possamos ter uma semana abençoada, poderosa, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa semana. Cumprimente aí pelo menos 3 irmãos e reafirma no coração dele essa verdade. Você não é servo, você é filho. Você é filho amado de Deus.